muito boa noite, monstros e monstras, para mais uma live semanal, toda segunda, horário sagrado. Vocês sabem que a gente vai estar aqui. E hoje não é diferente, né? Semana passada, segunda-feira, eu estava viajando, a gente recuperou a aula ontem. E hoje é dia de segunda-feira clássica, 8h20. Como vocês sabem, nós temos mais uma aula confirmadíssima. Então, se estiverem me ouvindo bem, por favor, mandem um certinho nos comentários. CCA Pelotas perguntou, e a aula? Estava nela, peguei minha chamada e aqui estou. Fala, Bruneira! Pessoal, se estiverem me ouvindo bem, mandem um certinho. E antes de a gente começar, por favor, eu quero saber de onde vocês falam aquela troca clássica. De onde é que vocês estão falando, se tem pelotense na área, tem paulista. Querendo avisar vocês que tem um comunicado a fazer, né? Setembro a gente tem Masterclass em São Paulo. Vamos ter também lançamento do meu infoproduto em junho. E bastante coisa boa tá por vir aí, bastante novidades. A gente vai lançar esse mês de maio aí também em torno de 6 e-books. Então vai ser bem legal mesmo. E é isso, monstros e monstras. Galera, seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Boa, Bruneira, tem Pelotas dia 24. Tem vetera na área ou não? Isso é uma coisa que eu preciso saber antes de iniciar qualquer aula. Eu preciso saber se tem vetera na área, né? Galera aí de João Pessoa. Isa Campos. Calma, Isa, aguenta que vai ter sorteio hoje também. Vai ter sim. Enquanto o pessoal não chega, me digam aí se tem vetera na área. Porque isso é importante, hein? Live de segunda tem que ter veteras. Mostrem pra mim a situação. Vai ter sorteio hoje, vai ter sorteio. Então fiquem ligados que no final da live a gente vai fazer um sorteio bem legal aí pra galera que ficar até o final. Veteras, como sempre tem veteras, né? O negócio é foda, como sempre tem veteras. Então tá. Vamos que vamos. Já são 10h22. Pessoal, hoje a gente vai tratar um assunto muito importante, um assunto muito legal. Acredito que todos que estão aqui comigo se conectem aqui. Hoje a gente vai trazer um pouco mais de profundidade, não vai ser aquela aula tão enérgica, né? Que a gente bate às vezes em umas teclas mais comuns, umas teclas mais, vamos dizer assim, que estão mais no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Hoje a gente vai bater um pouco mais nas teclas das virtudes, né? Quais são as virtudes humanas, né? Ou seja, coisas que são consideradas corretas e desejadas que a gente tem que seguir, né? A filosofia vem estudando aí, faz 5.000 anos as virtudes do ser humano e eu acredito que nessa nova era, principalmente essa era digital, muitas dessas virtudes foram esquecidas. Dessas virtudes foram esquecidas. Então, assim, hoje a sacada da aula é essa, é a gente aprofundar um pouco mais. Eu separei aqui 3 virtudes que, na minha percepção, são de suma importância. Tirar o chiclete. São de suma importância para pessoas que estão buscando amadurecimento, para pessoas que estão buscando, de alguma forma, amadurecer a personalidade, para pessoas que estão, de alguma forma, querendo se posicionar no mundo, sabe? Então, assim, são virtudes de suma importância que, infelizmente, por muitas vezes a gente não tem elas muito claras, a gente não exercita elas no nosso dia a dia e acaba se tornando, como eu digo, né, uma virtude esquecida. A gente sabe que existe, mas a gente não exerce ela, a gente não pratica ela, porque hoje em dia são raras as pessoas que a gente pode dizer que, por exemplo, uma pessoa com uma certa virtude, tu vê que aquela pessoa tem aquela virtude enraizada dentro dela, né? Então, se vocês não sabem, eu vou listar aqui algumas virtudes, vou listar algumas delas aqui e depois vou entrar nas 3 que eu separei pra gente conversar hoje. Para quem não sabe, algumas virtudes humanas se chamam aqui, vou ler para vocês aqui uma lista de 18 virtudes que, segundo André Comte-Sponvieille, um dos grandes filósofos franceses aí, diz que são as grandes virtudes da humanidade, né? Que é a polidez, a fidelidade, prudência, temperança, coragem, justiça, generosidade, compaixão, misericórdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, pureza, doçura, boa-fé, humor e amor. São várias virtudes, ele tem um livro que ele disseca cada uma delas. E aqui eu separei 3
que na minha percepção são virtudes de suma importância para qualquer ser humano. E agora aqui, antes de iniciar, eu já vou desafiar vocês que estão conectados aqui comigo. Essas virtudes, eu vou explicar cada uma delas, vou falar sobre as três, e a partir desse momento vocês vão analisar essas três virtudes e façam uma autoanálise. Qual delas eu acredito que eu estou faltando? Qual delas que na minha percepção eu estou pecando? Feita essa autoanálise, eu vou desafiar vocês no final da live, antes do sorteio, a exercerem, a praticarem essa virtude durante a semana, beleza? O nome do livro é O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, do André Conte Spovielli. Meu povo, é o seguinte, começamos então pela virtude número 1, que se chama humildade. A virtude da humildade. Cara, querendo ou não, essa é uma das virtudes que eu acho que é mais disseminada. Todo mundo fala sobre ser humilde, né? A gente tem a pessoa humilde, ela é muito bem reverenciada. Quando a gente fala uma pessoa humilde, a gente pensa numa pessoa de caráter, uma pessoa tranquila, uma pessoa amena, uma pessoa que respeita os outros. Só que assim, às vezes a gente tem que aprofundar um pouco mais sobre o termo humildade para a gente realmente ver se nós estamos sendo humildes ou de certa forma, né? Através do nosso ego, mascarando uma humildade meio que falsificada, uma humildade que muitas vezes é só para se adaptar aos moldes sociais, que na verdade profundamente tu não é um ser humilde, mas tu te demonstra pelos outros, tu te demonstra para os outros ser humilde, para de alguma forma massagear o teu ego, né? Se a gente analisar hoje o nosso país, cara, a gente tem uma síndrome extremamente mesquinha, é uma mesquinharia absurda. Uma mesquinharia absurda, onde de certa forma, feio, me dói eu dizer que alguém é melhor que eu. Se eu digo isso, quando a maioria das pessoas afirmam isso, de certa forma estão ferindo a personalidade delas, né? Então acontece que essa mesquinharia está enraizada dentro de nós, Tá? É uma coisa que a gente tem que analisar muito sério isso aqui. Eu não posso dizer que o outro é melhor que eu, senão fere o meu ego. Né? Eu não posso depositar os meus 110% no trabalho porque o meu chefe, ele não merece. Eu não posso dar 100% do meu amor àquela pessoa, porque de alguma forma ela vai achar que eu estou 100% doado e aí ela pode não gostar mais de mim. Vocês percebem que sempre é um senso de mesquinharia? Eu não vou dar moeda pro mendigo porque ele vai comprar droga. Pelo amor de Deus. E aí, onde é que entra a humildade nisso aqui? A pessoa humilde, ela reconhece, de alguma forma, que sim, existem pessoas melhores que ela. E é normal, existe uma cadeia hierárquica. De repente, uma pessoa melhor que eu, num quesito... eu tenho pessoas que eu me espelho e eu sei que elas são melhores no quesito intelectual, por exemplo. E tá tudo bem, a gente tem que ter essa certa, aí sim, humildade propriamente dita, de reconhecer que existem pessoas superiores que nós e que a gente tem e deve aprender com elas. Porque hoje, cara, essa criação atual, até a grama tu tem que dizer que é verde, né? Existem tantos pingos nos is e a pessoa se cria, ela cresce com um ego tão inflado que ela não consegue reconhecer que de vez em quando a pessoa do teu lado, ela tem uma certa superioridade em alguns quesitos, não estou dizendo que é de direitos, né? Quesitos sociais, né? Juridicamente falando, mas em quesitos, de aprofundamento de vida. E a gente tem que ter... Sinal, deixa eu tocar. E a gente tem que ter essa humildade de reconhecer isso. O ser humilde, ele não é mesquinho. Ele entrega-se de forma verdadeira e genuína. Ele não tem aquele ar de, né, não vou dar tanta maçã porque daqui a pouco podem morder minha mão. O ser humilde, ele tem essa certa entrega. Então o primeiro passo aqui que a gente vai começar com essa virtude, que eu acho que muitas pessoas ainda não conseguem entender, é deixar de lado a mesquinharia, deixar de lado esse certo, esse olhar invejoso, esse olhar sempre buscando ostentar o teu ego, essa comparação desnecessária e se tornar realmente um ser humilde, uma pessoa com humildade, que está disposta a aprender e sabe que existem pessoas que de certa forma são melhores que ela e também inferiores, e é assim que é a existência humana, e a gente tem que aprender com as pessoas de alguma forma que são superiores que nós, em alguns quesitos, e a gente tem que ajudar a alavancar as pessoas que de certa forma estão trilhando uma caminhada que nós já trilhamos, percebe? Então a humildade tem muito a ver disso, é deixar de lado a tua mesquinharia e estar disposto a te doar, ter uma doação verdadeira e genuína.
Quando eu falo doação aqui, pode ser uma doação social, pode ser uma doação no teu trabalho, pode ser uma doação num relacionamento. Hoje a gente atingiu um nível de mesquinharia que as pessoas, cara, pegam um namoradinho com uma namoradinha e aí eles começam aqueles joguinhos, né? Ah, eu não vou dizer que eu amo porque, de certa forma, ele vai achar que eu estou sendo muito dada, então parará. Vocês percebem que isso tem uma certa mesquinharia envolvida? Tem uma certa mesquinharia envolvida? E isso, na minha percepção, é uma das coisas que tem que parar. A gente tem que cortar isso de uma vez. E ser um ser humilde, realmente humilde, é estar disposto a doar-se, a aprender de forma genuína, de forma íntegra. Percebe? Então a primeira virtude que eu quero deixar aqui claro para vocês, para mim é a mais simples e que muita gente entende, só que eu resolvi dar uma aprofundada aqui, é sobre a questão da humildade. Gente humilde cresce, cara. Gente humilde cresce. Essa arrogância impregnada na nossa sociedade, ela tem que parar, cara. Não é feio pedir ajuda, brother. Não é feio pedir ajuda, não é feio prestar ajuda e não é feio dizer, de certa forma, que alguém é melhor que nós e nós estamos dispostos a aprender com aquela pessoa, porra. Sabe? Porra, tu tem que ter essa humildade, tu tem que ter esse senso, essa nitidez perante a vida. É uma coisa básica para quem quer crescer. É uma coisa básica. Gente humilde cresce, isso é uma coisa extremamente até... Porra, eu nem queria estar querendo dizer isso aqui. Isso já era para estar impregnado na cabeça de todo mundo. Só que eu percebo que não. Eu percebo que não. Seja no meio acadêmico, onde aluno quer dar pitaco e não respeita a porra do professor, acha que sabe da porra de tudo, seja por uma criação que o pai e a mãe deram tudo pra criança e a criança cresce e acha que é dona do mundo e que todo mundo é inferior a ela num quesito intelectual, num quesito moral, estético, né, ostensivo. Então assim, isso é a primeira coisa que tu tem que fazer se tu quer realmente ser um ser humano com personalidade, um ser humano foda, destacado, ter uma vida diferenciada, tu tem que descer da porra do salto. Para de querer massagear o teu ego com comparações desnecessárias. Para de estar sempre querendo mostrar a tua superioridade para os outros, de alguma forma mostrar que tu sabe, de alguma forma, inflar o teu eguinho mostrando que tu é uma pessoa superior das demais. Vai pra puta que pariu com isso. Essa é a mentalidade de gente pequena. Tá ouvindo? Essa é a mentalidade de gente pequena, essa é a mentalidade de gente mesquinha. E aí que entra a colisão de humildade com mesquinharia que eu falei lá do início, entende? Então assim, primeiro passo, para depois a gente entrar nas próximas virtudes, ser humilde na essência da humildade. Deixar de ser mesquinho e saber que, de certa forma, sim, existem pessoas com quem a gente deve aprender e sim, existem pessoas com quais a gente deve ensinar e descer da porra do salto. Descer da porra do salto. Isso é uma batalha contra o teu próprio ego já. Então, primeira virtude... Assistiu o Mar do Ego? Não assisti. Primeira virtude que eu quero falar aqui com vocês, humildade, tá? Humildade. Se de certa forma que eu falei aqui te tocou, bateu de uma maneira um pouco estranha, daqui a pouco está na hora de exercer essa virtude. No final da live aqui eu vou passar um exercício para vocês, tá? Mas uma dessas virtudes que eu acho que é muito importante é a virtude da humildade, tá? Primeira delas. Segunda delas, pessoal, que aí é uma virtude um pouco mais desconhecida, mas que no século que a gente vive, na sociedade que a gente vive, ela é de suma importância, que se chama a virtude da temperança. Temperança. Quem não sabe o que é temperança, eu vou explicar agora, tá? É basicamente... Uma pessoa que possui a virtude da temperança, né? Ela é senhora dos seus prazeres e não escravo deles. Hoje, todo mundo que está aqui são pessoas privilegiadas porque tem um celular. Então a gente sabe que a gente vive num mundo abundante. Que hoje tu pode pegar, se tu quiser comprar um fardo de cerveja e tomar um trago de cerveja, tu consegue. Se tu quiser comprar uma barra de chocolate, tu consegue. Se tu quiser fumar um maço de cigarro, tu consegue. E a gente sabe que hoje muitas pessoas morrem pelo prazer, se sacrificam, se tornam escravas do prazer. A temperança é tu saber apreciar o prazer, ou seja, desfrutar do prazer sem que tu te torne escravo dele.
Percebe? Eu até anotei aqui, é uma moderação pela qual permanecemos senhores dos nossos prazeres e não escravos. É basicamente tu desfrutar os prazeres da vida de modo livre. De modo livre, porque tu não depende deles para viver. Hoje a gente tem muitas pessoas que são se tornou praticamente um vício essa busca incessante por prazeres. Se tornou aquela coisa excessiva, a necessidade de todo dia, de certa forma, tu conseguir satisfazer prazeres que não têm fim. Que não tem fim. Então a pessoa, por consequência, ela acaba se tornando escrava daqueles prazeres e ela acaba não aproveitando aqueles prazeres porque ela está sempre em busca de mais, porque aquilo que ela tem hoje, de certa forma, não contenta ela. E aí entra a cultura ocidental, aí tu pega pessoas que são viciadas em compra, pessoas que sabem que, não tem dinheiro para pagar a luz de casa, mas tem dinheiro para comprar joia, pessoas que estão com diabetes, gordas e seguem comendo. É uma necessidade absurda, de certa forma, desfrutar de prazeres, só que na verdade, se tu estivesse desfrutando daqueles prazeres com temperança, com moderação, mas de maneira intensa, ao invés de extensa, cara, aí tu te torna senhor dos seus prazeres, tu tá no controle dessa porra. Tu entende? Então, essa virtude da temperança, eu falei, cara, eu tenho que falar isso aqui na live, porque eu sei que muita gente hoje tem essa necessidade aguda, extensiva, de sempre, de alguma forma, tendo prazeres imediatos o dia inteiro. A pessoa sempre tem que estar buscando uma recompensa por qualquer ato. Eu trabalhei bem hoje, então eu vou ter que tomar uma cerveja. Hoje eu trabalhei mal, então eu vou fumar um cigarro. De certa forma, tu percebe que a pessoa está sempre buscando uma compensação, um prazer. Cara, se tu fumar um cigarro de maneira consciente e se é uma pessoa que gosta do ato de fumar, com temperança, tu fuma um cigarro e deu. E tá bem, foste, né, saciado por aquele prazer que tu estava em busca, mas tu não te tornou escravo dele, tu não te tornou refém dele. Que maravilha seria comer com esse sentimento de livre, né? Eu tô comendo isso aqui, que legal, que bacana, e isso aqui por si só me contenta. Eu tô buscando a qualidade e não o excesso, e não a quantidade. Eu conheço pessoas que, estão numa festa, querem fumar um cigarro, tudo bem, e fumam um cigarro no outro dia, tá tudo tranquilo, nada mudou. Isso é desfrutar com temperança, é desfrutar de maneira saudável. E hoje em dia a gente sabe que esse excesso, essa necessidade absurda de consumo de prazeres momentâneos, essa necessidade extensiva de sempre de alguma forma tu tá te empanturrando com algo, sempre consumindo algo, tu acaba te tornando refém dos teus prazeres, tu te torna escravo deles e tu não consegue nem de certa forma aproveitar eles, curtir eles, porque tu tá sempre nessa busca incessante por mais. A temperança aqui não quer dizer que tu te contente com pouco, mas sim que tu te contente. Percebe? Vamos ver aqui o que o Nero falou. Eu vou viver para sempre se chegar em casa. Pegaram, pessoal, sobre temperança? Fez sentido? Deixa eu ver o que eu botei mais sobre temperança. Olha só que legal, cara. Ter temperança é desfrutar livre, por isso ainda melhor. Quando se desfruta dessa forma, se desfruta a própria liberdade. Olha que frase foda. Mais alegres porque mais bem controlados. Desfrutar o mais e melhor possível. Já dizem os sábios, né? A qualidade de seu prazer importa-lhe mais do que a do prato que ocasiona. Então assim, quando tu desfruta de maneira livre, que tu percebe que tu não é dependente dessa porra, que essa porra de certa forma tu não necessita dessa porra pra tua existência, caralho, aí sim tu desfruta com temperança. Pegaram? Então a questão de apenas chegar em casa e não precisar nem depender de nada para compensar o rendimento de um dia bom. E aí, nesse momento que tu age com temperança e tu desfruta daquele momento, daqui a pouco tu pega uma recompensa, cara, se torna diferente, entende? Essa é uma grande sacada, eu acredito que temperança é uma virtude que hoje quem possui certamente se destaca
Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, num consumo, numa necessidade aguda de estar sempre vinculando-se a prazeres imediatos e excessivos, né? A temperança diz muito no seguinte assim, é melhor intenso do que extenso. Então, aproveitar de maneira moderada e intensa algo que tu sabe que, porra, aquilo ali tu não tem uma dependência perante aquilo. Não tem uma dependência perante aquilo. Essa é uma grande sacada. E a terceira virtude, caralho, eu tô com... Eita! Estão me ouvindo? Crivo com temperança. Muito boa. Estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, manda certinho aí, por favor. Show. Terceira virtude, pessoal. Terceira virtude, e essa aqui é uma virtude que eu acredito que a gente tem que dar uma dissecada nela, que ela é muito importante. Ela é muito importante, que é a virtude da coragem. A virtude da coragem. Quando eu falo coragem, aí existe um ponto psicológico da coragem, que, por exemplo, a pessoa que está sendo assaltada e ela vê a vida dela em ameaça e ela revida ao ladrão ao invés de pedir por por se render ao ato, a gente pode interpretar do ponto de vista psicológico que aquela pessoa teve coragem. Sim, tudo bem. Isso sim, do ponto de vista psicológico, é um ser, entre aspas, corajoso, no estrito da palavra, né? Mas a virtude coragem é o seguinte, é o sacrifício de si com distanciamento do eu. Essa é a grande virtude da coragem. É quando tu sacrifica a ti mesmo, quando ocorre o sacrifício do Otávio, perante a um fato, perante a um acontecimento que tem distanciamento do meu ego, ou seja, que o meu eu, de certa forma, não está envolvido. Isso sim que é uma virtude da coragem e isso a gente peca para um caralho, para um cacete. Olha só, uma coisa, porra, de certa forma, tu tá sendo ameaçado por alguém e tu reagir, tu tá agindo em prol do eu. Tudo bem, foi um ato corajoso no estrito da palavra, mas quando a gente fala virtude corajosa, é quando tu deixa de lado, tu desprende, tu tem distanciamento do eu, ou seja, de certa forma tu tá fazendo aquilo com uma vontade generosa de ajudar o outro. Tu tá agindo com uma virtude de uma pessoa corajosa, é quando de certa forma o ego dela não está envolvido. É quando o eu, de certa forma, fica de lado e tu tá agindo, tu tá te sacrificando em prol do outro. Eu vou dar um exemplo de virtude no quesito coragem. Porra, tu tá num restaurante e estão falando mal de um amigo teu. Aquela pessoa não tá lá para se defender. Estão falando mal dele, talvez até uma mentira, uma falácia. E aí, para tu não entrar em conflito, para tu, de certa forma, tá aceito ali naquela galera, tu fica quieto e não fala nada. Percebe? A virtude da coragem entra quando tu sacrifica o teu momento, porque tu sabe que se tu entrar em confrontamento, vai haver um momento negativo, um momento não tão alegre, um momento desconfortável, mas tu sabe que é o certo a se fazer. Isso é a virtude da coragem. E aí não entra a capacidade física de um homem proteger um ladrão, proteger uma mulher de um ladrão também. Mas, por exemplo, numa conversa, cara, e aí tu percebe aquela situação e tu diz assim, caralho, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Uma pessoa que possui essa virtude, a virtude da coragem, ela vai se posicionar e vai dizer, peraí, estão falando mal do cara, estão falando coisas que nem sabem se é verdade ou não, e não estão na frente dele, isso aqui está errado. Isso sim é uma pessoa que, de certa forma, está exercendo a virtude da coragem, que está se posicionando, deixando de lado o seu eu, porque, de certa forma, se tu parar para pensar no conforto do momento, é melhor tu ficar quieto, não te meter, né? Ficar na tua, não vai dar merda, aí tu fica ali, não, finge que não ouve, tá tudo certo. Mas, nesse momento, tu tá distanciando o teu eu, tu tá deixando o teu ego de lado e tu tá te posicionando em prol de outra pessoa. Isso é a virtude da coragem. Isso é a virtude da coragem. E hoje nós temos uma carência absurda de pessoas que, de certa forma, são corajosas no estrito virtude. Percebe? Isso é uma coisa que a gente tem que mudar para ontem. Para ontem. Todo santo dia tu acorda e tu sabe que e tem momentos que tu sabe o que é o certo a se fazer e tu não faz por falta dessa virtude da coragem. Dessa virtude da coragem, entende?
Esse é um ponto aqui que para mim é central. A coragem, e aí entra outro ponto. A coragem não é a ausência do medo. Não é a ausência do medo. E sim, a ação generosa mesmo com medo. Mesmo tu estando com medo, tu ter uma ação que tu sabe que é a certa a se fazer. E aí entra-se em qualquer situação. Tu tá numa roda de pessoas e tá acontecendo um ato ali que tu sabe que não é certo e tu tem que sim te posicionar. Ou de certa forma tá acontecendo algo que tu sabe que não é certo na tua frente e de certa forma tu tem que exercer essa coragem. Tu tem que deixar o teu medo de lado, tu tem que deixar o teu ego de lado e tu tem que te posicionar, porque é a porra certa a se fazer. Entende? Entende? Valeu, Henrique, tamo junto, monstro. Então, a virtude da coragem eu vou ler aqui o que eu escrevi, né? É o sacrifício de si com distanciamento e desprendimento do eu, ou seja, com afastamento do ego. Essa coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de superá-lo quando ele existe por uma vontade mais forte e mais generosa. Tá aqui a grande sacada, A gente tem que ser, corajoso no estrito senso da palavra. Daqui a pouco tu tá sendo assaltado, assalto é foda, mas daqui a pouco tem alguma coisa que tu tem que fazer e tu tem que ser corajoso. Tudo bem, esse sim é um ato de coragem, mas quando a gente fala de virtude, de moral, a coragem é tu sacrificar o teu eu em prol do outro. E a partir do momento que tu sacrifica o teu eu em prol do outro, cara, isso retorna pra ti. Vai retornar. Talvez no momento específico, naquele exato momento, tu esteja te prejudicando, entre aspas, tu não esteja num momento tão, vamos dizer assim, prazeroso, mas de certa forma isso retorna pra ti. Isso retorna pra ti. Então essa é uma virtude que tem que também ser exercida, a virtude da coragem. Sacrificar-se em prol do outro por um motivo verdadeiro, por um motivo que tu sabe que, aquilo ali que estão fazendo, de certa forma, não é certo e eu vou sim me posicionar. Isso sim demonstra maturidade. Isso sim demonstra uma certa personalidade. Percebe? Então, assim, as 3 virtudes que eu quero deixar aqui pra vocês hoje são essas. A porra da humildade, desce da porra do salto. Gente humilde cresce. Temperança, desfrute com prazer. Não seja escravo dos teus prazeres. Seja senhor deles, que aí sim tu vai desfrutar com liberdade. Isso sim é temperança. E coragem, seja um ser corajoso. Sacrifica o teu eu, sacrifica o teu ego em prol de algo mais generoso e maior. Dei o exemplo aqui numa conversa, mas a gente sabe que tem N momentos que a gente fica calado, que a gente não age por uma questão egóica, por um certo egoísmo, para não, de certa forma, nos ferirmos, mas a gente sabe que a gente foi um ser ali apático, um ser que se manteve na inércia e que não deveríamos ter ficado nela. O que você acha sobre pessoas intensas em pessoas erradas? Pera aí, pessoal. Tá de boa, tamo com 9. Tô suado pra cacete, tá calor aqui, cara. Então, assim, uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Dessas três virtudes, eu quero que vocês selecionem uma. Temperança, coragem, humildade. Define uma, cara, e tenha ela essa semana agora, até domingo lá, como um certo mantra. Esteja atento para exercer de certa forma essa virtude. A virtude da humildade. Então tá. Então hoje, a partir de hoje até domingo que vem, eu vou descer da porra do salto. Eu vou me doar 100%. Eu vou deixar de lado a mesquinharia. Outro exemplo de mesquinharia é tu pegar, denegrir um amigo teu, fazer uma piadinha para um amigo teu na frente de um monte de gente, sabendo que de certa forma ele vai se sentir um pouco desconfortável com aquilo, mas tu vai fazer os outros rir, né? Aí é do caralho, porque aí o que tá acontecendo? Tu tá massageando a porra do teu ego, mas de certa forma tu tá, sim, dando uma cutucadinha numa pessoa que provavelmente não merece aquilo, ou se merece também, não tem nada, esse aqui não é o ponto. É descer da porra do salto, é deixar de massagear o ego e exercer a humildade.
Temperança, porra, eu sou um cara que sou guloso pra um caralho, eu preciso estar sempre atendendo os meus prazeres, eu não consigo um dia ficar, de certa forma, conformado com o meu estado atual, com o meu presente, com o meu momento. Eu vou exercer a porra da temperança, eu vou desfrutar algo com intensidade, de forma intensiva e não extensiva. E a coragem, tu sabe muito bem, tu pode exercer ela durante... momentos para tu exercer a virtude da coragem acontecem diariamente no nosso dia, até mesmo na porra do trabalho, quando estão falando mal do teu chefe, ou quando estão falando mal de um colega de trabalho, ou quando estão de alguma forma denegrindo alguém nas costas daquela pessoa. Essa mesquinharia é simplesmente grotesca, autodestrutiva, percebe? Tá feito, meu povo, tá feito por hoje. Caralho, hoje foi uma correria insana. Cheguei aqui faltando 2 minutos pra live começar. E Nerva e Bruneira, porra, pela primeira vez vocês ficaram aqui na live, hein? Monstros. Galera, seguinte, alguma pergunta? Então, peço pra vocês que estão aqui na live, escrevam aí qual virtude vocês se comprometem, de certa forma, em exercer essa semana, pra gente encerrar. Temperança, humildade ou coragem? Qual das 3 que estão faltando aí? Temperança, show. Show, coragem, show. Temperança. Tu vê, temperança é uma virtude que é pouco falada, mas caralho, muita gente sofre dela. Eu vou ler mais uma coisa sobre temperança que André escreveu, que eu acredito ser foda pra cacete, cara. Muito foda. Muito foda. Que é o seguinte. Cadê? Olha só que foda o que André escreve sobre temperança. A nossa sociedade que vive em abundância, nas quais se morre e se sofre com maior frequência por intemperança do que por fome ou ascetismo. A temperança é uma virtude para todos os tempos, tanto mais necessária, contudo, quanto mais favoráveis eles são. Não é uma virtude excepcional, como a coragem. Aí ele segue falando. E é verdade, né, cara? Nossa sociedade hoje, eu acredito que nessa sociedade que a gente está inserida, morre-se muita gente por intemperança. Por intemperança. Mais do que por falta de necessidades básicas, né? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Bastante gente falou coragem do caralho. Do caralho. Sim, cara, tem que exercer a coragem. Tem que exercer a coragem. Em todos os sentidos. É uma virtude que com certeza vai te tornar uma pessoa extremamente madura perante a vida. O nome do livro se chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Conte. Vou para SP, dia 23 de junho, eu tenho uma palestra em SP e tem Masterclass em setembro também, hein, povo? O negócio é o seguinte, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai fazer o seguinte, vamos sortear, peraí, estamos com bateria, vamos sortear aqui um caderninho da Masterclass. Como é que vai funcionar essa parada? Eu vou escrever aqui, e aí a primeira pessoa que aparecer aqui na minha... vocês vão ter que escrever exatamente o que eu escrevi e a primeira mensagem que eu receber embaixo da minha leva o caderninho da Masterclass. Beleza? Foi. Vai. Vamos ver. Coragem nesta porra. Vocês tem que escrever a parada inteira, né? Coragem nessa porra, senão não vale, caralho. Nem fui, ganhei azar, me espiei. Bah, cautelinha. Aí, coragem nessa porra, alguém ganhou. Porra, não acredito, brother. O Lucas, o cara ganhou ontem a porra do sorteio, ele ganhou de novo. Ah não, Lucas, vou ter que dar pro segundo colocado. Tu vai ganhar 2 caderninhos, aí é sacanagem. Caralho, pior que o Lucas ganhou. E o cara ganhou, então temos que ser justos. O cara ganhou o sorteio ontem. Não é sorteio, né? Tem que ter uma certa destreza aí pra digitar. E ganhou hoje também. Pessoal,
Não foi ontem que tu ganhou, Lucas? Não foi? Ah, então melhor ainda. O negócio é o seguinte, me manda teu CEP, por favor, teu endereço, que essa semana eu já vou enviar o caderninho pra tua casa, tá? E meu povo, estamos desligando por aqui. Tô cansado pra cacete, hoje o dia foi bem corrido. Lucas, me manda o CEPzinho pra eu te enviar o caderninho. Nerva, vou te chamar no WhatsApp pra gente definir o surf, que tá ligado. Meu povo, segunda-feira tem mais, tamo muito junto, uma boa noite pra vocês. Temperança, coragem, humildade. Desce da porra do salto, faz o certo através da coragem, mesmo que de certa forma possa doer no momento, deixa o teu ego de lado e desfruta da vida de maneira intensa, certa e com prudência, sem excessos, beleza? Nós. Fui!